Um jogador que é considerado um dos melhores da liga em sua posição despertou interesse no melhor time da liga atualmente, ganhando muita grana, titular de sua seleção, conseguiu estragar a sua própria carreira por uma burrice enorme. Bom, nesse vídeo eu vou te contar como Lucas Paquetá estragou sua carreira por um motivo idiota. Parte 1. Os jogos. Eu não quero começar esse vídeo contando sobre a carreira dele, então eu vou direto para o assunto. Tudo isso começa quando ele vai para o West Ham, porque foi depois da chegada dele no clube que as suspeitas começam. O primeiro cartão suspeito foi contra o Leicester City, quando deu um carrinho desnecessário no Somaré e fez uma falta violenta no Dennis Praet. Outro contra o Aston Villa, quando ele deu um carrinho no John McGinn, sendo que estava no meio de campo e não era preciso um carrinho daqueles. Em um jogo contra o Leeds, ele simplesmente empurrou o Summerville, simplesmente por nada, e depois colocou a perna na frente para derrubá-lo, de propósito, novamente digo, sem necessidade alguma. Na temporada 2023-24, tivemos um cartão amarelo muito suspeito. Foi contra o Bournemouth, quando ele deu uma cotovelada na face de um jogador. Ele simplesmente levantou o cotovelo até a face do jogador por nada. Dá pra ver que foi de propósito e não foi sem querer, como acontece várias vezes. Parte 2. Conversa. O que pode acontecer, teorias e etc. Muitos vão lembrar do ban que o Tonali sofreu, na qual ele ficou a temporada passada inteira sem jogar, mas não tem nada de muito parecido. Se pararmos para analisar, o Tonali sofria com vício de apostas e apostava de forma diferente do Paquetá. Por exemplo, o Tonali apostava em jogos como Chelsea vs Liverpool e não nele mesmo, como o Paquetá fez. Inclusive, Tonali está de volta. Ele passou esse tempo sem jogar, treinando e se curando desse vício, e ao que parece está de boa. Ele não apostava para se beneficiar. Mas se ele tá apostando, como que ele não tá apostando na intenção de se beneficiar? Calma aí que eu te explico. O Paquetá apostava na intenção de se beneficiar, mas como ele ia se beneficiar nisso? Ele tentava beneficiar a galera da ilha de Paquetá, mandando eles apostarem nele. Basicamente, tanto a galera da ilha de Paquetá, que é os amigos dele, quanto o Paquetá apostavam nele mesmo. O Tonali não tinha garantia nenhuma de que ele ia sair ganhando nessas bets. Ele poderia apostar em um jogo entre Chelsea vs Liverpool, que, por exemplo, o Szoboszlai ia fazer um gol. O Szoboszlai poderia não fazer esse gol. O Paquetá apostava que ele ia tomar cartão amarelo, e ele com certeza ia tomar, porque ele apostou nele mesmo. Então ele poderia forçar um cartão, sair ganhando, na teoria. Um cara rico que ganha muito dinheiro, ele em uma semana ganha mais do que meu pai em um ano inteiro. Poderia tirar uma quantia daquele dinheiro e dar determinada quantia para cada um. Isso é uma burrice, cara. A Inglaterra é muito rígida com isso. O Ivan Toney também foi banido, mas ele fez como Tonali, apostando em outros jogos e não nele mesmo. O Paquetá fez uma idiotice que pode custar a carreira inteira dele. Infelizmente, a seleção brasileira e o futebol podem perder um grande jogador que só tinha de evoluir. Desde a última temporada, o Manchester City queria contratá-lo, inclusive fecharam o negócio, mas por causa dessas acusações, o negócio foi barrado. Tem algo que entrega muito Paquetá e não tem muito como argumentar contra. A FA pediu o celular dele para investigar. Depois de um tempo, devolveram. Algumas semanas depois, eles pediram o celular de novo, mas o Paquetá falou algo como: não tem como, eu estou com um novo celular e joguei aquele fora. Poxa, mano, quem que joga o celular fora? Pensa assim, tu comprou o celular novo, quais as opções que tu faria? Ou tu daria esse celular pra alguém, ou tu venderia esse celular, ou tu deixaria ele guardado pra tu usar de reserva. Mas não, o Paquetá jogou o celular fora, ele tá se entregando, cara. Ele continua tendo um bom desempenho pelo West Ham, chamando a atenção de times grandes, nos quais ele poderia ganhar ainda mais dinheiro, mas ele está aí como mercenário, jogando a carreira dele fora. Falando da seleção, ele é a prova do amadorismo do Dorival Júnior no comando, porque ele está psicologicamente abalado com o que estava acontecendo
e ainda foi convocado para a Copa América. Lembra daquele pênalti que ele perdeu? Daí a prova. Em algumas partidas ele se mostra abalado com isso. A prova está em algumas partidas, na qual ele tem um desempenho abaixo do que ele costuma apresentar, tanto na seleção quanto no West Ham. Mas sabe quem é o culpado disso? Ele mesmo. Claro, tanto a seleção brasileira quanto o West Ham não estão numa boa fase, muito por causa dos treinadores de ambas equipes, mas isso é culpa dele também, como eu falei. Falando em seleção, lembram do jogo contra o Chile, no qual a lenda tomou um cartão bem duvidável da parte dele, com 3 minutos de jogo? Meio suspeito, né? E ele perdeu o jogo contra o Peru. Curiosidade, só foi jogar sem ele que jogamos bem. E o pênalti contra o Paraguai na Copa América? Ele cobrou o pior pênalti que eu já vi em jogo ao vivo. Meu Deus, cara, que cobrança horrorosa. Pelo menos, olha o lado positivo. Deu green, cara. Tá vendo? Deu green. O Lucas e os parceiros se deram bem. Que incrível. Eu criei essa teoria que esse pênalti foi cobrado de forma tremendamente horrorosa, simplesmente só pra ele ganhar dinheiro. Eu não duvido. Do jeito que o Paquetá tá sendo acusado, não é muito difícil. Eu criei uma teoria, mas eu não sei se é real. Se lembram da vez que o Neymar, na skin cabelo rosa, pandemia, tomou um cartão por dar uma lambreta? Provavelmente o Paquetá já sabia disso e fez a lambreta de propósito. Tá vendo? Deu green. Não tô dizendo que isso foi pelo West, porque na Inglaterra eles não ligam pra dribles. Na França eles ligam. Ele fez isso uma vez no jogo do Lyon e tomou cartão amarelo. Quem sabe não foi de propósito, né? Parte 3. Luiz Henrique. Tem a teoria de que Luiz Henrique também está envolvido, porque quando ele atuava pelo Real Betis, ele disputou uma partida contra o Villarreal e no mesmo dia, tanto ele quanto o Paquetá tomaram cartões amarelos. Mas diferente da Premier League, a La Liga não investigou o caso. Então, eu tava editando esse vídeo e acabou saindo essa manchete aí, falando que a Espanha vai investigar o caso Luiz Henrique. Parte 4. Kainan Isaac e a possível máfia da FA. Em novembro de 2021, Kainan Isaac jogou na primeira rodada da FA Cup contra o adversário da League One, o suficiente à terceira divisão do campeonato inglês. Uma partida que foi transmitida ao vivo pela ITV. 3 anos depois, Isaac, com 31 anos, está trabalhando como instrutor de direção em Oxford. Sua carreira foi efetivamente encerrada por uma suspensão de 10 anos que ele recebeu da FA. Isso ocorreu depois que ele foi considerado como tendo sido deliberadamente advertido naquela partida televisionada, como parte de um esquema de apostas com amigos. Trechos de uma manchete do The Athletic me disse isso não tem semelhanças com o caso Paquetá. Ele se pronunciou sobre o caso Paquetá, já que eles fizeram algo parecido. Palavras dele: você não pode me dar uma suspensão de 10 anos por uma acusação e então esperar que eu não diga nada. Se alguém com 4 das mesmas acusações receber uma sentença menor, como você poderia justificar isso? Seria impossível justificar isso. Veremos o que eles vão dar a ele. Se ele for considerado culpado, então partiremos daí. Será muito interessante ver se eles vão manter as diretrizes que eles definiram agora. Eu fiz isso uma vez, peguei 10 anos. É matemática básica. Ele deveria pegar 40 anos e não jogar futebol novamente. Mas eu vejo isso acontecendo? Provavelmente não. Ele tem razão. Ele errou uma vez e pegou essa pena exagerada. Lembrando que Ivan Toney pegou 8 meses de suspensão após infringir 232 das 262 regras pelas quais ele foi acusado. Até onde eu saiba, ele não apostou nele mesmo, mas isso foi durante 4 anos, entre 2017 a 2021. E eles não descobriram isso, eles só foram descobrir em 2023. Isso é bizarro, mas eu vejo isso acontecendo? Provavelmente não. Esse trecho da entrevista dele me gera um questionamento. Será que a FA está tentando evitar que aconteça algo ruim com suas estrelas? O do Paquetá está na cara e eles ainda não fizeram nada. Ele dizendo que tinha jogado o celular dele fora, entrega tudo. Tony infringiu 232 regras e foi banido por 8 meses, sendo que ele faz isso durante 4 anos, de 2017 a 2021. Será? Eu não duvido, porque tem muita coisa estranha na suposta melhor liga do mundo, como erros de arbitragem claros, vindo principalmente de Anthony Taylor
e Michael Oliver. Eu creio que como o Paquetá é um dos melhores meias da liga atualmente, ainda é novo, com 27 anos, bastante promissor e desperta interesse de grandes times, eles podem estar segurando o Paquetá para que ele não seja banido. Pensa comigo, Paquetá é promissor, jovem, tem despertado interesse de times maiores como Manchester City. Jogando em times maiores, ele pode ir melhor e ganhando ainda mais destaque, logo gerando mais mídia, logo mais dinheiro para a FA. Piorando ainda mais, eles podem ter banido esse cara para mostrar que eles, na teoria, ligam para isso, mas é tudo uma mentira, querendo destruir a carreira de um jogador de propósito. Será? Então a FA pode ser a pura máfia do futebol, começando por erros de arbitragem, interesse em dinheiro e notoriedade, até destruição de carreiras. Se pararmos para pensar, com esses erros de arbitragem, etc., a galera vai falar mais da Premier League. Então tá aí a mídia. E obviamente eles não vão ligar se é negativamente ou positivamente. O importante é a notoriedade. Se essa teoria for verdade, espero que a máscara caia para a FA e toda essa máfia, não só na Inglaterra, mas em todo o futebol ou todo o esporte. Assim como a máscara já caiu para a NBA e a máfia do apito,